E agora já vai trazer nosso Mário Marcelo Oliveira, tá? Na tela, o piloto mais querido desse país, trazendo para você imagens de uma queimada, gente, tá? Em uma área de vegetação. Então cai por terra aquela informação de material inflamável, mas a fumaça negra indicava que era um incêndio que poderia se tornar de grandes proporções. Acredito que também é uma área onde o pessoal acaba ali descartando de forma ilegal algum tipo de lixo, então isso pode ter influenciado também Rosiane Chagas. E aquilo que a gente comentava também no intervalo, tá aí, ó, nosso querido Mário Marcelo confirmando que é uma área onde o pessoal acaba fazendo um descarte ilegal, né? Aquilo que a gente comentava, inclusive no intervalo aqui, gente, é que esse tipo de queimada durante o verão amazônico, infelizmente, é comum. E essas queimadas, Rosiane Chagas, elas tomam uma grande proporção e também são histórias que marcam aqui a nossa capital amazonense por conta de pessoas que acabam desmatando essa área de vegetação para ocupar esses lugares. No momento em que o Mário Marcelo aproxima, olha só as condições desse local ali na região do Parque Mauá, em Mauazinho, Rosiane Chagas. Muito fogo ainda, minha gente. Comentávamos a respeito dessa fumaça densa, escura, vir de perto de uma vegetação no início, quando a gente não sabia ainda do que se tratava direito, e agora a gente já vê com muita clareza essa imagem que o Mário Marcelo Oliveira traz pra gente, com fogo ainda forte nessa área. Mas ainda bem, já temos equipes do Corpo de Bombeiros no local que já conseguiu chegar por aí. E aí, minha gente, eu não sei se o Felipe Cosmos aí, nosso diretor de corte, consegue dividir tela para eu mostrar para você o que está aqui no nosso jornal A Crítica de hoje. Tem um pôster gigante aqui no nosso jornal A Crítica falando das queimadas urbanas. Aquele alerta, Luiz Rodrigues, que a gente sempre traz aqui, é isso que você está vendo na tela. É crime, você vai queimar um lixo, você vai queimar ali um produto, nesse caso uma lixeira irregular, você corre o risco de estar destruindo aí a vegetação e não só isso, contribuindo para a poluição do ar. Não à toa a gente já está vendo um ar aqui em Manaus, né, cinzento, com aquele cenário de fumaça. Você acha que é por conta de quê? De queimada. Às vezes é na região metropolitana, às vezes é em outros locais, outros municípios, essa fumaça acaba chegando aqui, mas também acontece como nesse caso, que é aqui na nossa biqueira, dentro da capital, em áreas urbanas, próximo ao distrito industrial, lixeiras irregulares, que o pessoal acaba colocando fogo, ateando fogo, e o resultado é esse que a gente está vendo aí na sua tela. Agora explicado, Rosiane Chagas, o porquê da fumaça escura, da fumaça densa. A gente está vendo material aí de plástico e também pneus, borracha. Você sabe que quando você queima borracha, quando você queima plástico, né, a cor que fica a fumaça e principalmente o ar que você respira próximo a uma área como essa, com essa fumaça, fica bem complicado. É um tipo de ar que você não pode respirar, uma intoxicação pode acontecer. Por isso, realmente, a ação dos bombeiros muito rápida. Nós temos uma base do Corpo de Bombeiros que fica ali no bairro do Zumbi, bem próximo a essa área também, né? Bem próximo a essa área do Mauazinho também, próximo ao Distrito 2 também. E nós temos também uma outra área do Corpo de Bombeiros que fica dentro do Distrito Industrial, por isso a ação rápida. Mas eu acho que, por aquilo que eu vi nas imagens do Mário Marcelo, nós vamos precisar de mais uma autobomba-tanque aí do Corpo de Bombeiros. Eu não sou técnico, não sou especializado, mas pela forma como a gente acompanha as imagens, pela forma como as chamas estão vivas um pouco mais lá embaixo e não nessa parte de cima, há necessidade de uma outra equipe do Corpo de Bombeiros para esse combate a essas chamas, Rosiane Chagas, que a gente sabe que quando pega em uma área de mata, a probabilidade de se alastrar, ela é muito grande e de forma muito rápida também. Tá seca a vegetação, né? A gente viu ali na imagem a Linda Almeida, que já está se posicionando. Assim que ela estiver pronta, a gente vai chamar ela aqui ao vivo. Mas é isso, com a vegetação seca, o tempo seco, o calor, tudo fica muito propício ao incêndio, às queimadas urbanas, minha gente. 153 é o número para denúncia, tá? A gente faz questão de deixar aqui para que, se você vir aí na sua região uma situação semelhante, algo que esteja acontecendo, ou até de uma lixeira irregular, que o pessoal tem esse costume de colocar fogo, infelizmente já denuncia no 153. Mas olha aí, a dificuldade do Corpo de Bombeiros até agora, porque como o Luiz já mencionou e a gente já viu na imagem, é só uma viatura por enquanto, mas sim, pela quantidade de fogo que a gente está vendo ali no meio, há necessidade desse reforço
no combate às chamas, porque o perigo de se alastrar ainda mais, né, existe, é real. Imagens do nosso Paulo Célio, nossa Linda Almeida se posicionando. Você está vendo essa combinação de imagens do alto do nosso querido Mário Marcelo. Se quiser, pode trazer a Linda Almeida aí também nos bastidores, não tem problema não, só a imagem. Daqui a pouco ela entra ao vivo com o Paulo Célio de baixo e com o nosso super drone do Mário Marcelo Oliveira do alto mostrando para você imagens ao vivo, tá? Para você ligado na tela da TV A Crítica, você que mudou de canal agora, a gente agradece porque você confia no nosso jornalismo, no nosso trabalho e escolheu estar aqui conosco. Nós estamos falando de uma queimada iniciada, possivelmente uma lixeira irregular, ali na região do Parque Mauá, no bairro do Mauazinho. Corpo de Bombeiros já com esse combate a essa queimada. E segundo informações, Rosiane Chagas, desde ontem, isso está acontecendo nessa área da cidade. Vamos acompanhando, então, no momento em que a nossa equipe se prepara para entrar ao vivo, o momento em que a gente acompanha o trabalho do Corpo de Bombeiros, ali inicialmente nessa região, à margem ali da rua, da Avenida do Asfalto, região do Mauazinho, zona sul de Manaus. E momento em também que o Mário Marcelo Oliveira já traz essas imagens do alto. Linda Almeida está pronta e a gente já quer saber informação, Linda, o que você já conseguiu apurar por aí, qual é a situação nesse momento. Bom dia para você. Muito bom dia, Rose e Luiz. Novamente a gente entra aqui no Manhã no Ar trazendo essas informações. É um incêndio numa área de mata aqui na região do Distrito Industrial. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles foram acionados por volta de 6 horas da manhã desta terça-feira. As imagens do Pedro Bala a gente consegue ver com mais clareza, além das imagens do Mário Marcelo, a gente consegue ver que é de fato uma área de mata bastante extensa. O Corpo de Bombeiros agora atua para tentar inibir as chamas de maneira completa. A informação que nós temos é que aqui é uma grande lixeira viciada. Um pouco mais à frente, inclusive, existe uma placa colocada pela Secretaria de Limpeza Pública, Semusp, para orientar a população a não jogar lixo. Contudo, pelo que a gente consegue ver, muito lixo acumulado e não se tem muitos detalhes sobre como de fato o incêndio teria iniciado. Contudo, segundo o próprio Corpo de Bombeiros falou aqui para a nossa equipe de reportagem, esse mesmo local já foi alvo de incêndio na última madrugada. Por volta de 2 horas da manhã, nesse mesmo ponto, um incêndio aconteceu. O Corpo de Bombeiros foi acionado aqui para o local, conseguiu inibir as chamas, mas retorna às 6 horas da manhã de hoje, que foi quando eles foram acionados para o mesmo local. Eles tentam agora inibir de fato as chamas. A gente consegue ver aqui que tomou uma grande proporção no sentido de destruição da mata. Pedi para o nosso cinegrafista Pedro Bala mostrar aqui para a gente ver o rastro das chamas. Além dessa parte aqui, o Corpo de Bombeiros ele tenta apagar o fogo. Toda essa região aqui já foi destruído pelas chamas. A gente está numa área aqui na região do Distrito Industrial, próximo a diversas fábricas aqui da região. O incêndio ele consegue ser visto de outros pontos da cidade por conta da grande quantidade de fumaça, mas pelo que a gente consegue observar, já está sendo inibido aqui pelas equipes atuantes do Corpo de Bombeiros. A gente tem a presença de um caminhão-pipa que está fazendo esse processo de fato de apagar as chamas e uma viatura um pouco mais à frente que está prestando todo o apoio necessário. Então, pelo menos não é nenhuma estrutura, não é um local que residem pessoas, até mesmo fábricas aqui na região, mas é um incêndio numa área de mata. E a gente destaca essa situação porque estamos entrando de vez no período do verão amazônico e essa é uma realidade que acontece com bastante frequência. Às vezes uma coisa pequena, uma bituca de cigarro, alguém que brinca com fogo, uma criança nessa região de mata e acaba ali por um pequeno descuido jogando essas pequenas chamas nessas áreas que geram essa proporção, ainda mais com o nosso período de verão amazônico de calor intenso. Cenas como essa, nessa época do ano, acabam sendo comuns aqui na nossa região, mas a gente espera que isso não venha a acontecer com a mesma frequência que
que a gente observou nos anos anteriores. Então fica esse alerta para a população evitar manusear fogo próximo a áreas como essa, especialmente áreas de lixeira viciada. Eu volto com vocês no estúdio e a gente continua acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros para coibir essas chamas e de vez em uma segunda tentativa desde a última madrugada. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Linda Almeida. Ao vivo, senhoras e senhores, próximo ao local onde nesse momento o Corpo de Bombeiros faz o combate a essa queimada registrada na região do Mauazinho. E a gente reforça esse pedido da nossa querida Linda Almeida a respeito de você manusear fogo próximo a uma área como essa. Nós estamos falando da temperatura, falando do clima, falando de tudo aqui. A gente está comentando muito sobre esse assunto. E não é possível, Rosiane Chagas, que nos dias atuais, onde o acesso à informação é muito mais fácil, onde você consegue ter a imprensa conseguindo, de uma maneira geral, trazer todos os detalhes a respeito do que acontece no dia a dia, que as pessoas não entendam que um descarte de lixo é ilegal, se torna ilegal próximo a uma área de mata como essa. Não é possível que a gente não consiga realmente conscientizar a sociedade, a população, a fazer um descarte da maneira correta. E não somente isso, a questão de incêndios que, por mais que possa ter acontecido de uma maneira inesperada, mas tem gente que faz isso de uma maneira proposital. Olha aí, falei sobre isso agora há pouco. Eu disse, aquela placa pode estar escrito proibido de jogar lixo. E está lá, Rosiane Chagas. Mas as pessoas acabam fazendo ainda assim, Isso chama a atenção também para as autoridades locais, para a própria Prefeitura de Manaus, a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, para que a gente combata com maior seriedade e atuação ali constante essas lixeiras irregulares. Porque aí a gente fica vendo o mesmo filme toda vez que chega o verão amazônico, a quantidade de queimada urbana que acontece, o lixo que é queimado ali na lixeira irregular, e aí a gente chama a atenção das autoridades também para esse trabalho de fiscalização que precisa acontecer. Alguém precisa ser responsabilizado por essa imagem que a gente está vendo. Olha a quantidade de lixo ali despejada nesse local. A gente segue de olho, acompanhando essa situação, monitorando junto com a nossa equipe de reportagem, o Corpo de Bombeiros. Olha aí, minha gente, o tanto de lixo. Na imagem do alto e na imagem ali do chão com a nossa equipe de reportagem, olha a quantidade de lixo. As pessoas não têm consciência, o poder público não fiscaliza da maneira que deveria e a gente tem um problemão para lidar todos os dias, não só nesse verão amazônico, Luiz. A gente está falando também do período chuvoso, que entope ali as vias, os bueiros, a gente tem enchentes. A cada fase do ano, a gente tem um problema diferente causado pelo mesmo problema, que é o descarte irregular de lixo. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!